Pessoal, é o seguinte, eu separei aqui um pouco da história automobilística do Brasil, que a gente vai passear por todos os modelos que já estiveram aqui no Brasil, até mesmo para aquela galera que não teve a oportunidade de ver essa história, relembrar um pouquinho alguns carros do passado. Meu nome é Luiz Razia, eu sou especialista automotivo, estou aqui no canal Usados BR para falar de tudo sobre o mundo automotivo e hoje a gente vai falar um pouquinho desde 1900 e bolinhas até 2020, quando a gente está aqui hoje. Bem, vamos começar falando do primeiro carro que rodou aqui no Brasil. Bem, a nossa história começa lá em 1891, quando Santos Dumont trouxe um Peugeot importado aqui para o Brasil e começou a andar nas ruas de São Paulo com esse Peugeot. Bem, todo mundo ficou maravilhado, né? Só que a gente só teve os primeiros emplacamentos aqui no Brasil em 1903, ou seja, o primeiro carro emplacado foi nessa época por um italiano chamado Francisco Matarazzo. Ele veio para o Brasil com a intenção de fazer grandes investimentos e empreender no Brasil, mas naquela época, obviamente, era um pouco complicado, né? A gente só começou realmente a se envolver em ter fábrica e tudo mais em 1919 com a fábrica da Ford. Bem, quando a gente viu mesmo o carro difundir no Brasil foi quando Juscelino Kubitschek, o presidente que assumiu aí o seu mandato em 1956, fez um plano que incluía ali promover indústrias brasileiras, ou seja, fábricas montarem carros aqui no Brasil. O primeiro veículo fabricado aqui no Brasil foi uma Home Isetta, né? E tinha um motor ali muito parecido com um de uma motocicleta, né? Aro 14 e a porta era meio estranha. Bem, as fábricas só começaram a ser instaladas no Brasil alguns anos depois, que foi o caso da FNM, que é a Fábrica Nacional de Motores. Ela começou com produção de aviões, mas aí depois logo começou a fazer uma produção de caminhões. E também outra empresa chamada WEMAG, que era empresa de origem alemã, também investiu na produção. Quem não lembra do DKV? Tinha até corrida de DKV na época, né? Bem, eram produções mais largas, inclusive a própria WEMAG também fez alguns jipes com tração permanente nas 4 rodas. Agora, foi mesmo em 1959 que o bicho pegou, quando a Volkswagen montou a sua primeira fábrica em São Bernardo do Campo, em São Paulo, e começou a fazer a produção da Kombi e do Fusca, que vocês sabem que aí foi um sucesso, né? E a sua liderança do mercado só veio mesmo na década de 90. A população começou mesmo a adquirir alguns veículos na década de 60 e 70. Empresas brasileiras de pequenos portes, como a própria Gurgel, foi tentando ser responsável ali pelo primeiro carro do Brasil. Inclusive, na década de 80, o Gurgel tentou, inclusive, fazer um carro elétrico. Você vê como o Brasil já era pra frente, hein? O cara fazendo um carro elétrico na década de 80. Bem, se você não está ligado na história, a gente fez um vídeo sobre esse carro aqui na Usados BR, você pode clicar e lá ver o vídeo. Bem, o Puma foi outra tentativa, né, de ganhar o mercado, mas quem liderava mesmo o mercado naquela época já era a Volkswagen, a GM, a Ford e a Fiat. Em 1960, foi lançado um carro da FNM, essa empresa que a gente falou ali no início, chamado 2000 JK, que era ali pelos incentivos do Juscelino Kubitschek. Foi uma versão brasileira do Alfa Romeo 2000 Berlina italiano, né? Mas, enfim, esse carro aí não foi pra frente e as marcas que a gente citou aqui, como a própria Volkswagen, GM, Ford e Fiat, que tomaram mesmo o mercado. Alguns lançamentos também foram importantes. Em 1962 surgiu o Willys, né? Que era um carro produzido por uma carroceria de plástico com fibra de vidro. Ele tinha ali algumas versões coupé, berlina, conversível e tinha motores de 70 cavalos mais ou menos. Em 64, o primeiro carro exclusivo para o Brasil foi o Fissore, da WEMAG também. Bem, no mesmo ano a GM lançou então o que todo mundo lembra que foi a tal da Veraneo. A Veraneo fez muito sucesso no Brasil e vendeu bastante também. Essa Veraneo foi meio que uma picape ali, uma picape meio SUV, que deu muito certo no Brasil na época. Quem não lembra, né? Em 1967 também surgiu o lançamento de uma espécie de limusine chamada de Willys Itamaraty. Vendeu apenas 27 unidades e não foi muito pra frente, mas na época, olha só,
Esse modelo ele já vinha com rádio, bancos retráteis, né, toca-fitas, cartucho, ar-condicionado e até mesmo um barbeador e toca-fita. Cara, barbeador nessa época, pensa que loucura, né? Bem, essas 27 unidades aí que foram produzidas ainda continuam aqui no Brasil, algumas ainda restauradas, mas foi um carro meio que lançamento para elite, né? Luxuoso, meio que limousine ali, mas não deu muito certo. Bem, o primeiro carro lançado mesmo no Brasil que foi um sucesso aí, então, foi o Opala em 1968 e é utilizado até hoje para a galera fazer aí arrancadão, né? O carro contava com ali 4 portas, né, e motores de 2.4 litros e 3.8 litros, que é os que a galera usa hoje para fazer arrancada, né? O modelo teria uma versão até coupé, que é o que a galera usa até hoje em 1971. Outro marco foi o lançamento do Chevrolet Chevette. Aqui começa a aparecer uns carros muito legais, né, nessa década de 60 e 70. Bem, o Chevrolet Chevette também fez muito sucesso e até hoje participa de alguns campeonatos aí de arrancada e de drift. Então chegou o Fiat 147, ele com uma pegada muito italiana, né, pequenininho, com motor transversal, e esse carro fez muito sucesso na época também, como nos carros aí mais vendidos, né? A Fiat mandou bem nesse projeto aqui e trouxe inclusive uma versão picape do Fiat 147. Bem, as fábricas que mandavam no mercado já estavam bem instauradas aqui no Brasil, né? Então, o famoso VW Gol, que é o nosso Golzinho 1980 e 82, e também veio o Monza da GM. Nessa época, Fiat, GM e Ford dominava. Você vê como o mercado mudou aqui no Brasil. O Fiat Uno foi o destaque, né, de 1984, e o Santana também. Bem, esses carros aí tiveram uma vida super longa aqui e essas montadoras nadaram de braçada no Brasil, principalmente por conta das leis de incentivos na época, né? A própria Chevrolet não tinha lançado muitos carros na época e veio com o Cadete ali, que também mandou bem pra caramba em 1989, o ano que eu nasci. Então fazem aí 32 anos do lançamento do famoso Cadete. Meados ali do final dos anos 90, pessoal, é quando o Brasil realmente incentivou a importação de outros veículos. Muito porque, como eu falei aqui, né, esses carros dominavam o mercado, pequenas montadoras que tinham fábricas aqui no Brasil realmente nadavam de braçada e os consumidores brasileiros queriam ter acesso a carros melhores que a gente via em outros países, né? Então, realmente ali no final da década de 90 é quando a importação foi estimulada. Aí realmente abriu a porteira, né? O que a gente tem hoje aqui no Brasil em termos de modelos de carro é muito do que aconteceu ali em meados do final da década de 90, né? Bem, só uns modelos aqui muitos míticos que foram importados ou até mesmo produzidos aqui no Brasil por conta desse tipo de importação é o Corsa, todo mundo lembra, a Chevrolet S10, que tem até hoje, né? O Celta, que fez muito sucesso, foi um dos carros mais vendidos aí na década de 2000, né? E aí a gente tem aí outros projetos inovadores que fizeram muito sucesso, que estão até hoje no mercado, como o próprio Polo, o EcoSport, o Honda Civic, o Sandero, o Duster, o HB20, o Up, e entre outros muitos carros. Agora, o que aconteceu, né? A partir do momento que a gente teve esse tipo de importação e abriram as porteiras para vários veículos, essas montadoras que não se renovaram ou que se não atualizaram o mercado brasileiro foram ficando para trás, que é o caso da Ford, que já mostrou aí o seu interesse de sair do Brasil, acabou fechando a fábrica, né? E outros modelos também, como o próprio Gol, que foi encerrado sua linha de produção, a própria Chevrolet, que está com pouco produto no Brasil e aí também está repensando e repaginando as suas coisas, porque essas fabricantes que dominavam no passado não se atualizaram e hoje esse mercado de importação e carros aí diferentes no nosso Brasil tem de muito, né? Então a gente tem uma variedade de carros muito grande hoje, até difícil escolher qual carro a gente vai comprar. Bacana? Então, em termos de história automobilística, a gente teve realmente uma grande transformação ali da década de 60 até 90 e de 90 para cá a gente teve uma internacionalização dos carros no Brasil. Ou seja, a gente tem muito tipo de opção no Brasil, vários tipos de carroceria, vários tipos de modelos, vários tipos de preço. Ufa, história pra caramba, hein? Bem, curtiram aí qual foi o carro que mais fez sentido aí para você relembrar a infância, quem sabe seu pai ou família? Bem, pra mim, eu acho que foi o Cadete. Eu lembro muito bem o Cadete, na época até meu pai tinha um, achei bem legal essa história. Bem, comenta aqui embaixo qual foi o carro que você mais gostou, se os carros de hoje em dia realmente não são tão legais quanto antigamente, né? Ou vice-versa. Comenta aqui embaixo que a gente responde você pessoalmente.
Eu fico por aqui, mas antes disso, se inscreve no canal da Usados BR, ativa o sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo e também nos siga em nossas redes sociais, segue o Razia também, @LuizRazia. Não esquece de compartilhar o vídeo, hein? Compartilha aí. Eu fico por aqui, até a próxima, tchau!